Então hoje nós vamos falar sobre as regras e os procedimentos para comunicação eletrônica para os oficiais de justiça durante essa terrível fase que a gente tem passado aqui na pandemia, né? O que é e-mail eletrônico? Qual é a definição? Usar um e-mail, é intuitivo que é e-mail eletrônico. Usar um telefone, será que é considerado e-mail eletrônico? Como é que a gente faz? Liga pro cara, manda o zap, como é que sabe que é ele, como é que você confirma se ele recebeu ou não, e se ele não quiser, o destinatário se identifica, mas ele fala, não, eu não aceito esse tipo de comunicação. Peculiaridades no processo civil e no processo criminal, a diferença de procedimentos e quando é que o oficial, mesmo na pandemia, também deve atuar de forma presencial. Bom, a gente vai falar de zap, de e-mail, de telefone, Google Meet, videoconferência, qual fazer, qual usar. Muita gente vai se questionar, poxa, mas o oficial pode fazer isso, não pode? No processo criminal pode, não pode? A gente vai discutir cada ponto desse aqui. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da Escola de Oficiais. Lembrando que aqui nós debatemos sobre a profissão dos oficiais de justiça e vamos discutir a fundo cada detalhe a respeito da profissão e vamos mostrar as melhores práticas para superar as dificuldades do dia a dia. E eu sou o Cleiton Alves. Eu sou o Mauro Faião. E eu sou o Daniel Faião. E o tema de hoje é a comunicação eletrônica na pandemia. E antes que você comece a perguntar qualquer coisa, eu tô muito curioso com essa tua barba. Cara. Bom, senhores. Porque a gente vem gravando aqui nos últimos dias, né? Quem acompanha a gente nos podcasts, vê se o cara tá com uma barba danada. Qual é o... Tá pagando promessa? Estou barbudo e cabeludo, né? É um filme novo que eu tô gravando aí. Então tem que deixar aí, né? Faz parte do meu personagem. Contrato então, mesmo? Contrato assinado. Então tem que manter aí esse bigodão. Tá bom. E o nome do filme, já pode falar pra gente? Alguma coisa assim? Ainda não. Sigilo. Sigilo. Tá bom. Está em contrato. Aguardem, né? Aguardem. Beleza. Então vamos conversar sobre esse tema. É um tema que pra mim é curioso, sabendo que os oficiais têm, né, não sei se necessariamente, mas tem que ir até a casa da pessoa para poder entregar a citação, né? Então, assim, quando você não vai até a casa da pessoa, já me gera essa dúvida se é possível, se não é possível. Então, quando vem esse termo eletrônico aí, já me gera algumas dúvidas e eu queria saber de vocês como é que isso funciona, né? A gente começa logo perguntando o que é procedimento eletrônico, né? Já suspende logo essa pergunta. Mas, ó, hoje a gente sempre começa fazendo um grande resumo do que a gente vai conversar aqui, até para o pessoal saber por que está aqui sentadinho olhando a gente. Então, hoje nós vamos falar sobre as regras e os procedimentos para comunicação eletrônica para os oficiais de justiça durante essa terrível fase que a gente tem passado aqui na pandemia, né? E a gente sempre grava o vídeo, a gente não sabe quando é que esse vídeo vai ao vivo, vai online, mas a gente vai colocar ele como prioridade. Então, tomara que não, mas provavelmente a gente vai estar passando ainda por essa fase. Então, vai essa dica aí para os oficiais. A gente vai falar sobre a regulamentação nacional e os exemplos, as regras locais sobre como estão funcionando os procedimentos, o que diz a legislação, como o CNJ está se portando e os provimentos. Vamos dar alguns exemplos daqui da nossa região, daqui de Alagoas, porque de repente isso é uma novidade para algumas regiões, ou às vezes outras regiões até têm também outras novidades. Escreva aqui para a gente se tiver uma coisa diferente, porque a gente vai trocando figurinha, né? E é legal a gente conseguir discutir isso em termos de comunidade dos oficiais. É massa a gente fazer esse bate-papo. E a pergunta que a gente comentou no início, o que é e-mail eletrônico? Qual é a definição de e-mail eletrônico? Usar um e-mail, é intuitivo que é e-mail eletrônico. Usar um telefone, será que é considerado e-mail eletrônico? Então, terminologias, né? A gente vai bater um papo sobre isso aqui também. Peculiaridades no processo civil e no processo criminal. A diferença de procedimentos nas duas esferas. Também vamos bater um papo sobre isso. E quando é que o oficial, mesmo na pandemia, também deve atuar de forma presencial? Fazer a diligência mesmo, sair de casa. Então, a gente vai fazer esse grande resumo, esse grande bate-papo aqui nesse tema, nesse assunto com a galera. Então, quer dizer que mesmo durante a pandemia ainda é necessário ir até o endereço? Em alguns casos, em algumas peculiaridades, sim. É isso que a gente vai explicar aqui e achar cada detalhe. E também vai depender da região. Isso daí vai de acordo com regulamentação local. Tem estados em que não houve suspensão de atividade do oficial de justiça, tem estados em que houve. Tem local que foi priorizado a comunicação eletrônica, tem local onde não houve regulamentação para isso. Então, depende da região. A gente vai tratar aqui de forma geral como é que funciona e como é que funciona em alguns locais. Maravilha, então. E aí a gente já pega esse gancho e diz o seguinte: vamos aproveitar esse período de pandemia, um período difícil, mas para a gente conseguir colher
boas ferramentas para a gente conseguir continuar utilizando, quando possível, assim que a gente também terminar, assim que a gente sair dessa fase. Que a gente vem aprendendo, né, procedimentos eletrônicos, a gente fala muito isso com a turma, convida muito o pessoal, desafia no bom sentido, o pessoal, gente, vamos buscar, vamos correr atrás dessas ferramentas, vamos facilitar o nosso trabalho. Porque às vezes a gente recebe um documento, um mandado, e o mandado vem com informações que, embora sejam até suficientes para uma diligência, eu consigo complementar essas informações com pesquisas fáceis em ferramentas gratuitas que a gente acha na internet ou com o próprio acesso ao processo. Por exemplo, eu recebi um mandado de citação para uma empresa. E o mandado estava bem redigido, bem confeccionado, mas não tinha um contato eletrônico no mandado. Tava o endereço lá bonitinho. Pelo endereço, eu já sabia onde era. Mas, pô, uma empresa é muito natural que a gente pense assim, se é uma empresa, ela tem um telefone. Hoje em dia, muita empresa coloca um WhatsApp disponível na internet, ou até mesmo no processo, mas principalmente na internet quando é uma empresa. O que eu fui fazer? Google. Encontrei o telefone? Não. Mas aí eu fui pro Google Street View. Lembra aquele bonequinho que a gente pega lá no Street View, joga na rua, vai passeando? E eu olhei para a fachada da empresa e o que estava impresso na fachada da empresa? Desse tamanho o telefone da empresa. Ligação rápida, sei o que lá, expliquei, me identifiquei, peguei o WhatsApp lá de um representante, documento, enfim. Comecei e finalizei o ciclo. Tem os procedimentos, os detalhes aí de como se fazer, como mandar documentação, como registrar, como certificar. Mas eu comecei, iniciei o ciclo e não saí de casa. De boa. Não estava no mandado. Não estava. Eu tive que me mexer um pouquinho, mas hoje em dia é muito natural as pessoas fazerem isso, né? Com certeza, eu também já fiz isso. Nesse mesmo exemplo que o Daniel deu, eu fiz uma diligência que era uma citação criminal, a gente vai falar sobre citação criminal, que existe umas peculiaridades, e era de outro estado. Eu acabei descobrindo que a pessoa estava em outro estado, e eu fiz essa mesma coisa que o Daniel fez. Eu fui no Street View e encontrei o local, que era uma empresa, e tinha uma residência também no mesmo endereço, possivelmente do réu. Mas eu não conseguia esse contato. Tinha um telefone impresso na fachada, mas eu não conseguia falar com ninguém. E o que eu fiz foi olhar para o estabelecimento ao lado, dentro do próprio Street View. E no estabelecimento ao lado também tinha telefone. O que eu fiz? Liguei para a empresa vizinha e consegui chegar até o morador. E a gente evitou o quê? Uma carta precatória, expedição de mandado, diligência durante a pandemia, diligência presencial. E o melhor de tudo foi a celeridade processual, né? Você podia simplesmente ter devolvido o mandado, né? Poderia ter devolvido o mandado, informado o endereço do outro estado, que eu havia localizado, e nem certeza eu tinha que era lá. Poderia ser uma carta precatória frustrada, inclusive, que poderia levar meses. Talvez até mais de ano, por conta de suspensão de atos presenciais. Então, é uma ferramenta que a gente pode usar que simplesmente resolve. Muita gente vai se questionar, poxa, mas o oficial pode fazer isso, não pode? No processo criminal pode, não pode? Aí a gente vai discutir cada ponto desse aqui. Maravilha. E assim, já pergunto para vocês de antemão, tá começando esse ciclo de vacinação e tudo mais, os oficiais entraram em prioridade ou não? Cara, ainda não. Ainda não. E quando a gente fala ainda, vamos colocar referência temporal, né? A gente está no mês de fevereiro de 2021, gravando esse vídeo aqui para vocês. E existe, a gente tomou conhecimento, a gente sempre vem acompanhando, embora não fale muito de política, não é a nossa pegada, mas existe um grande movimento nacional da FENASOJAF, que é a Federação dos Oficiais Federais, e da FESOJUS, que é a Federação dos Sindicatos dos Oficiais Estaduais. Então essas duas entidades estão se movimentando junto ao Ministério da Saúde para dar prioridade à vacinação dos oficiais de justiça. E além dessas, também tem outras instituições também no mesmo movimento, tá? Mas qual que é o objetivo? O oficial de justiça ele pode ser visto como um vetor de contaminação, né? Afinal de contas, a gente sai em diligência na porta de um, no outro endereço e no outro. E aí em áreas urbanas, em áreas rurais. Então, qual que é a ideia do projeto ou da solicitação lá no Ministério da Saúde? É incluir os oficiais de justiça no mesmo grupo dos professores, da segurança pública, como prioridades nesse sentido. Inclusive, entrarei no meio, né? Professores aí, tô junto com vocês. Professores, segurança pública. Além desse exemplo que o Daniel falou, o sistema prisional, a população carcerária e os servidores do sistema prisional também estão inclusos na última fase junto com os policiais. E é aí que a gente entende que os oficiais podem entrar também, que as associações, as entidades de classe em geral entendem, porque a gente frequenta muito o sistema prisional, a gente trabalha junto com a polícia, a gente trabalha dentro da residência das pessoas, então é bastante razoável entender que o oficial de justiça também precisa. Certo. Dentro disso que vocês comentaram agora há pouco, tem alguns mandados que vocês precisam ir presencial.
seria aqueles mandados de urgência dos plantões ou não, necessariamente? Cleiton, aqui no estado de Alagoas depende do momento, porque a gente teve situações em que o cumprimento presencial foi suspenso e momentos em que foi liberado, dependendo da fase da pandemia, tá? Os mandados urgentes, considerados aqueles cumpridos em regime de plantão, sempre foram cumpridos, seja presencialmente, seja por meio eletrônico. Tá? Fora esses mandados urgentes, existem alguns outros também que são definidos pelas regras locais, como processos onde tem réu preso, processos que envolvem medidas protetivas de Maria da Penha. Esses necessariamente precisam ser cumpridos. A nossa regulamentação traz que preferencialmente será feito por meio eletrônico, sempre que possível, justamente para evitar a questão de contaminação, de vetor, enfim, por uma questão de saúde pública. E acontece também bastante de o oficial de justiça às vezes não ter o cuidado de tentar o meio eletrônico e ir presencialmente, por ser um mandado urgente, por ser um mandado de plantão. E aí já traz uma outra problemática que é o que a gente quer discutir aqui também. Como é que eu devo cumprir? E como é que está funcionando hoje? O que me faz voltar também para a sua primeira pergunta do dia, que foi: o oficial de justiça não é aquele que vai até o endereço? Faz sentido o oficial fazer as comunicações eletrônicas ou não faz? Foi uma dúvida legítima sua, não é? O que acontece? O Poder Judiciário, por natureza, é extremamente formal. Ele não costuma acompanhar o avanço tecnológico. A gente está sempre correndo atrás. Tá? Isso há muito tempo vem sendo discutido. Se a gente for olhar o uso da tecnologia na esfera privada, é extremamente mais avançada do que no setor público. E o judiciário acaba perdendo, em geral, tá? Eu não estou falando que todos são atrasados, estou dizendo que, em geral, o judiciário tem que correr atrás do uso da tecnologia. E o trabalho do oficial de justiça, historicamente, é um trabalho analógico. O que eu quero dizer com analógico? É um trabalho manual, tá? Mecânico, que não envolve muito o uso de tecnologia, porque envolve deslocamento, o contato presencial, a execução física de determinadas ordens, e acaba sendo um pouco incompatível com o meio eletrônico. Porém, esse cenário que a gente vem vivenciando aí já tem algum tempo, apesar de ser uma situação nova para a gente, uma situação terrível, na verdade, ela traz algumas evoluções. Afinal, a sociedade só evolui nos momentos de crise, não é? Não sempre foi assim? E é isso que vem acontecendo agora com o uso de tecnologia. As pessoas começaram a aceitar com mais facilidade o uso da tecnologia porque é necessário. E as pessoas têm muito medo de aprender coisas novas, de usar coisas novas. Isso não é diferente no judiciário. Na verdade, é muito mais difícil no judiciário porque existe toda uma formalidade. Como você falou no início, mas você não tem que ir lá ver se é a pessoa e pegar a assinatura dela. Isso é uma questão de cultura processual. Em outros locais isso já não existe mais, essa questão de você colher a assinatura. A gente tem fé pública, a gente confere a identidade da pessoa e realiza o ato. Quando a tecnologia começa a ser utilizada pelo judiciário, pelo Estado em geral, principalmente para comunicação, a gente tem um avanço gigantesco. Todo mundo hoje já entende de um ano para cá. Né? A gente não enxergava isso, mas ainda assim a resistência das pessoas é muito grande, a dificuldade em acompanhar, principalmente para aqueles que não têm muito contato com a tecnologia, é difícil, e principalmente para o oficial de justiça, porque historicamente o oficial de justiça nunca precisou usar a tecnologia. Mas hoje a gente já vem aí com sistemas eletrônicos, com consulta em banco de dados, com o uso de processo eletrônico mesmo, cadastro de atos, tudo isso a gente vem ao longo do tempo evoluindo. E essa pandemia foi um marco em que exigiu uma mudança do Estado. E o uso correto das ferramentas, especialmente para a comunicação, traz uma efetividade absurda. E a pergunta é, por que o oficial de justiça não pode fazer? Se nós somos os servidores capacitados e responsáveis por comunicações processuais. Tá? Então, respondendo aquela sua pergunta e mostrando um pouco do nosso cenário atual, é isso, sim, a gente pode fazer, tem regulamentação. Agora, não é um ato exclusivo do oficial de justiça, existem comunicações aí que são feitas de forma automática pelos sistemas. Inclusive, Mauro, me permita lhe interromper, mas você falando sobre essa questão do uso da tecnologia de modo geral por conta da pandemia em si, não só no âmbito judicial, mas no âmbito educacional também. E
Hoje em dia a gente consegue ver universidades utilizando do modo EAD para conseguir evoluir nas suas matérias, nas suas disciplinas de graduação, de mestrado, de doutorado e por aí vai. Então, assim, quer queira, quer não, ônus e bônus durante a pandemia, né? A gente conseguiu evoluir no âmbito tecnológico principalmente. Assim, hoje em dia, uma pessoa que não tinha capacidade de viajar até outro estado para se conseguir fazer um mestrado, doutorado, consegue se fazer de casa. Muitas Exato. instituições se veem obrigadas a fazer isso, instituições bancárias. Uhum. Por exemplo, só um exemplo, que elas também, por questões de segurança, elas também são muito rígidas, muito formais. Mas a gente vê que as instituições bancárias, quando a gente envia um documento assinado digitalmente, o pessoal já começa a reconhecer. Órgãos como Detran, por exemplo, a gente tem a CNH digital. Sim. Então tudo isso está... Bom, o modo eletrônico, fazendo só um parênteses aqui, a parte, né? Ele está aí e a turma tem que andar, tem que se capacitar, tem que se envolver, deixar essas ferramentas mais familiares para o dia a dia, porque assim, gente, é daqui para frente. Não é assim, a pandemia vai acabar, então não precisa mais usar meio eletrônico. Não é assim não. Então aproveita tudo que a gente já aprendeu, já se capacitou e continua evoluindo a partir daí. E a gente já chegou na fase da evolução, a gente já evoluiu. Não é mais novidade para ninguém hoje. Tem algumas coisas, claro, que presencialmente são melhores. Existem casos como audiências, às vezes, que envolve réu preso. Na própria área de ensino mesmo, tem muita coisa que você fazer à distância é inviável ou é mais difícil. Então, é a questão de você ter a ferramenta disponível e poder utilizar nos melhores casos. O que acontece bastante aqui? Muitos oficiais têm dificuldade com o uso da tecnologia. E em momentos onde a gente tem a suspensão da atividade presencial, mas tem a possibilidade de fazer o contato por meio eletrônico, alguns oficiais preferem se dirigir até o endereço, se colocar em risco e colocar em risco a saúde pública porque acha mais fácil, porque já sabe fazer, porque às vezes tem medo, tem receio, tem dificuldade de recorrer ao uso da tecnologia. Uhum. E isso é um problema, é uma coisa que a gente precisa combater, principalmente se eu tenho uma norma hierárquica que diz que eu só posso fazer a diligência presencial se não for possível o meio eletrônico. Isso a gente precisa combater e precisa incentivar as pessoas a fazer. E por que muitas pessoas fazem isso também? Por causa do acúmulo de trabalho que vem acontecendo durante a pandemia. É uma preocupação muito grande nossa. Como a gente não pode fazer a diligência presencial em alguns momentos, em algumas fases, a depender da região, o trabalho acumula. Isso preocupa a gente. E o que as pessoas querem fazer às vezes? Não, já que meu trabalho acumulou, eu vou dar vazão para não ter problema no futuro. E acaba fazendo as diligências de forma presencial. Existe uma solução para isso? Existe. A gente pode tentar fazer por meio eletrônico. Então a gente tem que ter esse cuidado com o procedimento durante a fase da pandemia, tanto para resguardar a nossa segurança quanto da sociedade em geral. E ainda tem aqueles mandados que chegam para a gente classificados como urgentes, de forma às vezes até equivocada. Tem alguns juízes que sim, eles têm a prerrogativa, claro, né, na pandemia, de classificar os mandados deles como urgentes, e aí o oficial ele deve, nesses casos, cumprir os mandados de forma presencial. Uhum. Quando eles não são urgentes, eu posso usar o meio eletrônico nessa fase. O que acontece? Por algum motivo, qualquer motivo que seja, a secretaria com muito trabalho, qualquer coisa que seja, o mandado ele vem classificado como urgente de forma equivocada ou exagerada às vezes. Então, lembrando, a gente está em fevereiro, né? Eu recebi um mandado em fevereiro com uma audiência para novembro. Nossa! Para novembro, de um juízo criminal. Não lembro se era tribunal do júri, se era violência doméstica. Mas faz sentido expedir um mandado urgente pelo fato de ser um processo com réu preso e agendar uma audiência lá para novembro, num período de pandemia, onde, nesse caso, o oficial de justiça tem que fazer a diligência de forma presencial? Ou eu posso falar, poxa, essa audiência é lá para novembro. Se eu tiver informação para que o oficial possa cumprir de forma digital, eu vou expedir o mandado. Nesse caso, nem tinha. Então, a missão lá era efetivamente efetuar a diligência. Poxa, mas a audiência é para daqui a 7, 8 meses. Eu não vou sair no meio de uma pandemia, mas o mandado é urgente. E aí a gente entra num dilema. Eu cumpro, eu espero. Eu espero porque eu estou numa pandemia, mas ele é urgente, eu não devo cumprir. Mas está claro para mim que ele está escrito urgente, mas é para uma audiência lá para frente. E agora? Então existe esse cenário também, onde as secretarias precisam atentar um pouco para isso. Porque elas estão efetivamente mandando os oficiais de justiça cumprir diligências na rua numa fase delicada. E uma ressalva aí, só lembrando que aqui hoje a gente está no momento de suspensão da atividade presencial. O oficial hoje aqui só está cumprindo meio eletrônico ou esses mandados classificados como urgentes. Poxa,
eu posso expedir um mandado desse como urgente mais para frente, e ele vai ser cumprido da mesma forma como urgente. Mas expedindo agora em uma das piores fases da pandemia, não faz sentido eu ir lá se eu posso esperar mais. Então é uma situação delicada e que gera inclusive o acúmulo de mandados, que eu falei agora há pouco. Como é que a gente trabalha em cima disso daí? A gente vai dar umas dicas aqui de como fazer, como localizar contato e algumas soluções para a gente não deixar o trabalho acumular e ter o cuidado também. E outro cuidado que a gente tem que ter é a busca por padronização. Padronização de quem? Dos próprios oficiais. É algo que a gente está fazendo hoje. Como fazer as comunicações eletrônicas, o que colocar na certidão, como lidar com as partes. Porque a gente mantendo um padrão, a gente consegue trazer essa experiência de hoje, que o Daniel falou mais cedo, e levar para o futuro, para a gente manter essa possibilidade de comunicação, manter efetividade, baixos custos processuais, de forma que o processo seja efetivo e a gente trabalhe com segurança. E um dos exemplos clássicos de padronização e que gera dúvida é quando a gente está diante de uma comunicação eletrônica e existe uma recusa por parte do destinatário. O destinatário se identifica, confirma que é ele, mas ele fala, não, eu não aceito esse tipo de comunicação. Para mim tem que ser pessoalmente e eu não quero. E aí, o que o oficial de justiça faz? Ele dá por feito o ato? Não dá? E essa é a dúvida que todo mundo tem. Se a gente encontra um padrão e uma fundamentação para resolver esse problema, a gente consegue manter um padrão e manter uma eficiência. Mas daí eu já lhe pergunto, e a lei, o que é que diz? Aí a gente passa para um outro debate. Vamos lá, então. Essa é a pergunta que eu mais gosto. Porque tudo o que a gente se dispõe a debater é com base em fundamento legal. Então, antes da gente trazer as soluções, as melhores soluções, a gente sempre tenta permear aí o conteúdo normativo, que nesse caso eu posso dar 4 exemplos. 4 exemplos não, são 4 normas, basicamente, que a gente precisa atentar. Primeiro, Código de Processo Civil. Temos normas lá sobre isso. No Código de Processo Penal também. Na Lei do Processo Eletrônico, que é a lei de 2006, que eu diria até que é a principal, é a que trouxe realmente os procedimentos do processo eletrônico. E além dessas 3 leis, a gente tem normas do CNJ, regulamentações do CNJ e regulamentações locais, que aí a gente não pode adentrar muito aqui, vai depender de cada estado ou de cada região. Você citou aí 4 normas e uma delas, o que ficou na minha cabeça foi o ano, 2006. Nós estamos em 2021 e até hoje ainda está batendo nessa tecla em relação a essa questão do processo eletrônico. Então, assim, por quê esse arco de tempo todo aí, né? 15 anos nessa peleja e a coisa não acontece. A minha resposta foi dada logo no início, quando eu mencionei a dificuldade do Poder Judiciário e do Estado de acompanhar o avanço tecnológico. E é isso que acontece. A lei do processo eletrônico veio em 2006 já um pouco atrasada, porque a gente já estava numa evolução tecnológica social bem maior. Sim. Ela veio justamente para tentar trazer o judiciário para junto. Conseguiu. Hoje os processos judiciais são em grande maioria eletrônicos. As comunicações processuais aos poucos vêm sendo feitas de forma eletrônica. Mas isso, nesse aspecto, ainda é muito atrasado. Porque uma das finalidades dessa lei era transformar todas as intimações e citações, na medida do possível, em comunicações eletrônicas. Como já existe hoje na sociedade, hoje é tudo rede social, e-mail, as empresas não se falam mais por cartas, ninguém recebe mais carta, praticamente boleto. É tudo meio eletrônico. E isso lá de 2006. Tá? Então, realmente, esse seu pensamento está correto e a gente, com essa pandemia, está conseguindo operacionalizar isso que havia sido planejado. Em relação à lei do processo eletrônico, só tem uma grande peculiaridade que vale a pena mencionar aqui para a gente não ficar se aprofundando muito nas leis. A questão ela traz uma exceção sobre o processo criminal em relação à comunicação eletrônica. Em tese, pela lei do processo eletrônico, a gente não pode fazer citação criminal. Tá? Ela exclui por conta das garantias inerentes ao processo. Mas o que acontece na prática hoje? A gente está numa situação excepcional, uma situação de crise mundial. Então, nada mais justo do que relativizar isso. Existe crítica? Existe. Inclusive, teve um caso de uma citação criminal, eu não lembro agora qual foi o tribunal, mas a citação foi anulada, porque foi feita por meio eletrônico
e a defesa alegou cerceamento de defesa. Eu não sei o conteúdo, eu não posso dizer aqui qual foi o motivo, mas provavelmente havia alguma fragilidade na citação criminal, alguma dúvida, e foi utilizado esse fundamento da lei do processo eletrônico, em que não é possível a citação em processo criminal. Isso está normatizado no artigo 6º dessa lei. A gente vem fazendo? Sim, a gente vem fazendo, porque é a ferramenta que nós temos. A gente tem autorização aqui no estado de Alagoas para realizar, a gente tem previsão em regulamentação do CNJ de forma generalizada, então pode ser feito? Alguns vão dizer que sim, outros vão dizer que não. Mas se a gente fizer, a gente tem que ter um cuidado especial na citação criminal para garantir a segurança do ato. Em complemento à lei do processo eletrônico, a gente teve em 2015 um novo Código de Processo Civil, que não é mais tão novo, né? O antigo era de 73. E no Código de 2015 foi trazida a possibilidade expressa de comunicação eletrônica, principalmente intimações. E ele trouxe lá, pelo menos em 3 artigos aqui que vale a pena mencionar, o 246 fala que, primeiramente, as citações de pessoas jurídicas em geral, a gente não está nem em intimação, a gente está em citação, que é o primeiro ato, vai ser feita por meio eletrônico e as empresas precisam fazer um cadastro, são obrigadas a fazer esse cadastro. E isso não impede o cadastro de outras pessoas, pessoas físicas, enfim, para todos aqueles que quiserem aderir. Tem também o artigo 274, que trata especificamente das intimações, e ele diz que sempre que possível as intimações serão também eletrônicas, tentando tirar sempre que possível o trabalho mecânico, manual, de maneira a automatizar todo o sistema. E ele traz lá no final o artigo 1053, se eu não me engano, nas disposições transitórias do Código, e ele diz que todas as comunicações feitas por meio eletrônico, independente da forma em que foi feita, a formalidade, vai ser válido, vai ser aceito desde que atingida a finalidade. A gente se lembra aí da instrumentalidade das formas, né? Se o instrumento que eu usei funcionou, está valendo. É mais ou menos isso que ele quer dizer. Então essa é a regulamentação essencial que a gente tem no Código de Processo Civil, que a gente pode, como oficial de justiça, se embasar para fazer os atos. Sobre atos de comunicação processual, gente, a gente já conversou muito sobre esse assunto, então como a gente quer focar aqui sobre comunicação eletrônica, quem quiser saber um pouco mais sobre atos de comunicação processual, a gente sempre deve estar aqui em cima, ó, um cardzinho passando aqui, lá você vai saber sobre dia, hora, o que é dia, o que é noite, quando pode, quando não pode fazer uma citação ou uma intimação. Então, quem quiser saber um pouco mais sobre esse tema, clica aqui em cima e a gente vai manter o foco aqui da nossa conversa em comunicação eletrônica no período da pandemia, porque existem algumas flexibilizações e algumas decisões que são temporárias a esse cenário, beleza? Mauro, e o que diz o Código de Processo Penal? Quase nada em relação à comunicação eletrônica. Só existe um artigo que menciona isso, que pode ser usado pelo oficial de justiça, que é o artigo 201, quando ele trata da intimação do ofendido, a intimação da vítima, que é às vezes ali o maior interessado, você tem que saber hoje, quando o réu foi preso, quando o réu foi solto, quando saiu a sentença do réu. São muitas intimações hoje que são direcionadas à vítima. E ele permite ali a intimação por meio eletrônico, desde que o ofendido aceite. Então é uma opção, está lá no Código de Processo Penal, mas também é só isso que ele diz. A gente usa isso muito para violência doméstica, por conta das medidas protetivas, elas são colocadas com prazo de validade, às vezes vence, às vezes o juiz prorroga, enfim. Então qualquer ato do processo, a vítima, o ofendido, deve ser avisado, deve ser informado. E isso foi regulamentado pelo CNJ, acabei de me lembrar, essa questão da intimação do ofendido, o CNJ menciona isso, eu não lembro qual é a regulamentação, mas ele fala que no caso de violência doméstica, a vítima pode ser intimada por qualquer meio, da prisão, da soltura, e ele menciona telefone, WhatsApp, aplicativo, em geral. E para a galera ter referência, a gente está falando aqui de resolução CNJ, a resolução 354, ela é uma resolução bem recente, vem de novembro de 2020, onde o CNJ de fato regulamentou que toda a comunicação pode ser feita de forma eletrônica. É o CNJ incentivando a comunicação efetuada por meio eletrônico. E ele não coloca exceção para a esfera criminal ou exceção para a esfera civil. Na verdade, o CNJ ele incentiva que todas as comunicações sejam feitas por meio eletrônico. Seja por meio do oficial de justiça, seja por meio do pessoal da secretaria, o importante é esse incentivo. Tá? E está valendo desde novembro de 2020, decorem esse número 354/2020, a resolução CNJ, que eu vou ler para vocês aqui, o artigo 8º, se liga.
Nos casos em que cabível a citação e a intimação pelo correio, por oficial de justiça, ou pelo escrivão ou chefe de secretaria, o ato poderá ser cumprido por meio eletrônico que assegure ter o destinatário do ato tomado conhecimento do seu conteúdo. Então aqui é importante que o oficial de justiça coloque na sua certidão qual foi a forma que você utilizou que assegurou que o destinatário tomou conhecimento do conteúdo do mandado. Beleza? Grava aí então, mais uma vez, resolução 354/2020 do CNJ. E eu já estou imaginando aqui agora um monte de pergunta do pessoal. E o juízo 100% digital? Não é isso? E todo mundo está sabendo que o CNJ está implantando esse sistema que é para que os juízos se adequem e utilizem a sistemática de atos 100% digitais. Só que não é a mesma coisa. As duas coisas surgiram quase que ao mesmo tempo e com a mesma finalidade. Esse ato que o Daniel está falando, que é o 354 de novembro, permite as comunicações eletrônicas. Ou seja, caso ela seja por oficial, por correio, pelo chefe de secretaria, pode ser feito por meio eletrônico. É muito genérico, tá? É muito amplo. É como o artigo 1053 do Código de Processo Civil, que fala que, se você atingiu a finalidade, o ato é válido. É muito parecido. O juízo 100% digital é um outro projeto, já é a resolução 345, tá? Ela surgiu um mês antes, se eu não me engano, e a finalidade é permitir que as pessoas escolham se vão querer participar do juízo 100% digital e receber todas as comunicações por meio eletrônico ou não. Isso não tem vínculo direto com a pandemia. Isso é um projeto que deve perdurar. Né? Como a gente falou, a evolução tecnológica chegou junto com a pandemia, a evolução do sistema. Então, o juízo 100% digital é isso. Está funcionando? Tá. Existem vários estados, vários tribunais que já estão aderindo a isso, já está começando a funcionar. Mas lembrando, no juízo 100% digital, a regra é que a parte, tanto o autor quanto o réu, tem que confirmar a sua aceitação. Na verdade, o réu ele tem que se manifestar na primeira oportunidade, tá? De falar nos autos, ele tem que dizer se quer ou não. E uma vez que a pessoa aceitou, tá valendo. No nosso caso aqui hoje, durante a pandemia, a situação é excepcionalíssima, a gente não usa a regra do juízo 100% digital. A gente usa a regra da resolução 354, que simplesmente permite a comunicação por meio eletrônico, independente da vontade das partes. Certo, a gente falou de regulamentações, de leis, contextualizamos o cenário atual e na prática, o que a gente faz? Vamos lá. É isso que todo mundo quer saber. Exatamente, até eu agora. Lembra que a gente falou que essa resolução do CNJ é temporária? Sim. As regulamentações locais também são temporárias quando elas são colocadas em função da pandemia. Até porque a administração não pode colocar uma regulamentação com um tempo muito longo. Então, normalmente, elas têm uma vigência em média de 30 dias. Tá? Então, primeira coisa, atentem-se à vigência da regulamentação na esfera nacional e na esfera local. Então, aquele provimento, aquela regulamentação ainda está vigente no momento em que você vai escolher qual é o seu procedimento. Tá? Eu ainda estou podendo aqui na minha região proceder de forma eletrônica nesse caso, então sempre atentem-se para a vigência das normas. Bom, tendo isso em mente em relação a normas, primeira coisa que a gente vai fazer, se a gente está indo para meio eletrônico, eu preciso de informações eletrônicas. Quando a informação vem no mandado, o pessoal lá da secretaria, nossos amigos da secretaria, fazem a análise do processo e colocam isso no mandado, ótimo. Mas se eles não fizerem, você faz. Você faz, você está em casa, normalmente em home office, e você tem o acesso ao processo no seu computador. Então, dê uma pesquisada no processo, acesse o processo, tente buscar o contato da parte contrária, o contato dos advogados. E às vezes, por mais que você se empenhe, as informações você não encontra no processo. Então, busque um pouco mais. Você tem uma rede mundial de internet, o exemplo que a gente falou lá no início. Se for uma empresa, provavelmente você vai no Google e vai encontrar o contato da empresa no telefone. Se não tiver, procure a fachada no Google, no Street View. Provavelmente vai ter alguma coisa lá. Eu já fiz, eu descobri até o preço da Coca-Cola. No caso que eu estava procurando lá, não era nem empresa, era pessoa física. Mas assim, qual que é o resumo dessa ideia? Pesquisa. Busquem os dados, os contatos eletrônicos das partes ou de seus representantes. Provavelmente você vai encontrar no processo. E uma ressalva aqui, é bastante frequente ter os contatos dentro do processo. Às vezes na petição inicial, às vezes no cadastro, na ficha da Defensoria Pública.
É muito comum isso, e isso não está, às vezes, cadastrado no sistema, não foi transportado para o mandado. E aí aquela pergunta que os colegas fazem, e com um bom fundamento, mas não é atribuição minha fazer análise processual para ir em busca desses dados. Esse é um trabalho do analista, do técnico, dentro da secretaria. Só que, mais uma vez, e a gente já vem falando isso há bastante tempo, a gente está numa época diferente, a gente está numa perspectiva diferente, onde o oficial de justiça deixa de ser um mero diligenciador externo. A gente pode utilizar de outras ferramentas para poder chegar nessa finalidade. E no momento de pandemia, principalmente quando a atividade está suspensa, a presencial, ou eu fico com o meu mandado ali acumulado e gera aquele problema que a gente falou de excesso de trabalho acumulado para o futuro, ou eu faço essa pesquisa. E mesmo que a diligência presencial seja possível, mesmo que seja um processo urgente, é importante verificar sempre que possível. Ao invés de eu levar 2, 3, 4 dias para realizar uma intimação urgente, eu posso fazer ali na hora, tá? De uma forma mais barata e mais rápida. Então é importante fazer essa pesquisa, mesmo quando isso é uma atribuição da secretaria. A gente tem um exemplo aqui nosso em que a atividade presencial fica suspensa e a gente tem uma regulamentação dizendo o seguinte, olha, a comunicação eletrônica ela tem que ser tentada pela secretaria. Se eu tenho um contato eletrônico, é atribuição da secretaria e não do oficial de justiça inicialmente. Ambos podem fazer, mas se eu tenho contato, seria a secretaria. E é justo, é razoável, porque o oficial está ali para resolver a diligência externa. Esse é o cenário adequado. Mas quando a gente está num cenário em que a diligência externa está suspensa, em que o oficial de justiça está com a sua atividade suspensa, sua atividade primária suspensa, nada mais justo do que ele auxiliar o juízo nas comunicações eletrônicas. Ora, se eu não estou realizando diligência externa, com exceção das urgentes, por que é que eu não posso realizar as comunicações eletrônicas que vão ser em menor quantidade? É justo, é razoável, é efetivo. Então a gente deixa até como sugestão aqui para o pessoal. Gente, pesquisem e cumpram os mandados por meio eletrônico, mesmo que seja atribuição da secretaria, nesse período de suspensão de mandados. A gente vai auxiliar o juízo, vai agir com proatividade e vai trazer eficiência para o processo. E depois de você já ter encontrado esses contatos, tipo o número que está lá na fachada da empresa. Quando você dá sorte, e fala, poxa, não vou precisar sair de casa, Exatamente. não vou me expor, eu vou resolver daqui mesmo. Exato. Depende do que você encontra. Às vezes você chega lá numa petição inicial e encontra lá no papel timbrado do advogado o e-mail. Uhum. Aí, opa, tenho aqui um e-mail. Tá dentro da regra da comunicação eletrônica? Tá. Mas lembra lá o que o artigo 8º do CNJ diz, lá na resolução 354? Vamos lá. O ato poderá ser cumprido por meio eletrônico, que assegure ter o destinatário do ato tomado conhecimento do seu conteúdo. Se eu encaminho um e-mail, como que eu vou saber que chegou ou que a pessoa tomou conhecimento? Fica meio solto. Sim. Fica meio solto. Embora, nesse exemplo, né, o e-mail do advogado está lá no papel timbrado que está na petição nos autos. Eu posso admitir que eu encaminhei o e-mail e ele recebeu. Será que ele leu? Será que ele não leu? Então eu preciso assegurar isso. Como que a gente faz ou deve fazer na prática? Eu encaminho o e-mail e depois eu ligo para o número do telefone que está ali disponível. Doutor, encaminhei um e-mail para o senhor deu uma lida, confirma para mim o recebimento? Uhum. Esse é um exemplo. É. Então, utilizei o e-mail eletrônico e me certifiquei que o destinatário recebeu. Até porque, assim, se ele coloca o e-mail dele no papel timbrado, né? Ou seja, ele é um e-mail que ele está utilizando dentro do trabalho dele, né? Isso, mas esse é um exemplo relativamente fácil pra gente. Sim. E quando eu não acho do advogado, eu acho da parte, eu acho do réu, É. e o réu às vezes está escuso ali, não querendo receber esse documento, o que eu faço? Um dos exemplos, uma das formas de fazer, é antes de enviar um WhatsApp, antes de enviar um e-mail, qualquer coisa, liga para ele. Então a melhor comunicação seria o telefonema antes de mais nada. Inicialmente, sim. Uhum. A melhor forma é você telefonar para a pessoa, se identificar, porque muitos vão achar que é um trote, é uma brincadeira, não vou levar a sério, vão suspeitar. Eu suspeitaria se alguém ligasse para mim, você suspeitaria se alguém ligasse para você, né? Uhum. Então, se identifica, né? Deixa a outra parte ciente de que é um oficial de justiça, é do judiciário. Se for o caso, você convida a parte a participar de uma videoconferência. Eu vou te ligar aqui no vídeo, no meu WhatsApp. O WhatsApp hoje, todo mundo, da classe mais alta à classe mais baixa, tem acesso a uma videoconferência em geral. Sim. Então, assim, se o senhor está com dúvida, deixa eu fazer uma videochamada, que eu vou mostrar a minha cara, vou me identificar. Mas o importante é assim, eu fiz o contato com a pessoa, eu preciso também identificar a pessoa, se eu estou falando com a pessoa certa, né? Sim. Porque existe muita má fé por aí, ou existe até um erro natural do próprio oficial de justiça.
Mas o importante, além do contato, da minha identificação e da identificação da pessoa, é eu explicar na certidão, no processo, como é que ele tomou conhecimento disso e como é que ele recebeu o documento. Então, feita a comunicação por meio telefônico e explicado como é que eu identifiquei a pessoa, eu, no segundo momento, eu encaminho o documento, ou por e-mail, ou por WhatsApp, ou por qualquer forma digital disponível. Né? Normalmente a gente faz isso hoje em dia por WhatsApp, todo mundo tem. Inclusive, o WhatsApp Web, né? Tá no seu computador, tá fácil de achar, então a gente pega os arquivos, os mandados que já estão lá na sua área de trabalho, por exemplo, é fácil, arrastou para o WhatsApp Web, já está no telefone lá da pessoa, e está muito fácil. Olha, estou te mandando agora, inclusive. Olha aí no seu telefone, enquanto eu estou na chamada. Coloca no Viva Voz e olha aí no seu WhatsApp. Confirma para mim, só me manda um ok. Enfim, isso torna a nossa diligência muito prática, muito dinâmica. O que se precisa é trazer a ferramenta tecnológica e você ficar mais familiarizado com isso, que está muito fácil. Esse eu acho que é o tema mais delicado daqui de hoje. Porque é onde estão as dúvidas sobre o que eu uso, o que eu faço primeiro, como é que eu falo. E isso que o Daniel falou sobre você mandar um e-mail que já está cadastrado nos autos, é importante no sentido de que se a própria parte deu a informação no processo, eu tenho uma segurança muito grande de que ele é o destinatário, porque foi informado pela parte. Então eu posso ter menos cuidado. Se eu tenho o telefone do autor informado na petição inicial, que é do próprio autor, eu não tenho dúvida de que aquele telefone é do autor. Eu vou fazer uma ligação, vou mandar um WhatsApp, vou confirmar. Não tem porquê o autor criar dificuldades. Então a gente vai com certa tranquilidade. Se eu tenho ali o e-mail do autor, eu posso diretamente enviar o e-mail presumindo que é ele e ele vai dizer simplesmente recebido. Sim. Não preciso de maiores diligências, maiores detalhes, porque eu já sei que aquele contato é do destinatário. Agora, se é o réu, a situação se inverte. É aí que a gente tem que ter mais cuidado. Por mais que eu tenha um contato nos autos em que o autor disse que era do réu, será que é do réu? Será que ainda é? Será que não é de um parente? Será que está certo? Aí a gente tem que ter todas essas cautelas. E aí por onde é que a gente vai? Vai para o telefone? Vai para o e-mail? Vai para a videochamada? Já tentando chegar no objetivo aqui na resposta, o Daniel já falou. A forma mais prática é o telefone. Liga e se identifica. E aí ele deu o exemplo de usar o WhatsApp Web. E eu já vou dizer o que aconteceu comigo uma vez. É muito difícil, tá? A gente ter recusa, ter imposição de dificuldades pelas partes quando elas compreendem, mas já aconteceu. E durante a ligação, era um réu, era um processo criminal, o réu não ficou muito contente. Ele se identificou, disse que era ele, que já sabia, confirmou nome de pai, nome de mãe, mas ele disse que não ia querer receber a citação, que não concordava com o ato e que eu não enviasse nada para ele porque ele ia me bloquear. Nossa. Para ele não receber nenhum documento para tentar impedir mesmo a realização do ato. Só que antes de eu ligar para ele, eu já estava com o WhatsApp aberto, com o WhatsApp dele aberto. Eu já faço a ligação com o WhatsApp aberto e com o arquivo em PDF na área de trabalho do computador. Então, quando a pessoa me atende, que ela já me confirma que é ela, durante a ligação, eu já envio. Antes dele me bloquear, ele já tinha recebido o documento e estava com confirmação de recebimento. Ou seja, você já fez a citação. Já fiz a comunicação por telefone e concluí através do envio da documentação no WhatsApp. E aí vem aquela pergunta do início. O que é e-mail eletrônico? Que a gente não respondeu ainda. Telefone, WhatsApp, e-mail. E aí, Cleiton, um telefone para você. É e-mail eletrônico? Agora é. Isso é uma dúvida, tá? Eu vou dar o exemplo da nossa regulamentação aqui. A número 11, o ato conjunto número 11 de 2020. Ele diz que as comunicações podem ser realizadas por meio eletrônico, através de e-mail ou aplicativo de mensagens, mas não diz telefone. O ato não fala telefone. Mas também não exclui a possibilidade do telefone. Também não A exclui. gente fica aqui numa discussão que às vezes é óbvia, mas às vezes a gente procura na lei e não encontra. O que na prática a gente consegue de fato utilizar? É aquilo que resolve o processo. O CNJ já diz, pelos meios que você garanta o recebimento. Isso. Pois é. Por que é importante a gente usar o meio eletrônico em si? Porque é no meio eletrônico que eu envio o documento, a cópia do documento. É importante? É. Pode ser recusado? Pode. Assim como eu posso presencialmente fazer uma intimação e a pessoa fala, eu não quero esse documento. Tudo bem, eu não vou entregar. Da mesma forma pode acontecer no meio eletrônico. E se eu envio por WhatsApp, se eu envio por e-mail, eu estou enviando o documento. O que a gente faz aqui na prática? Já para responder essa pergunta.
ligo e envio o WhatsApp. Ou, se eu não consigo ligar, já mando logo para o WhatsApp. E aí é importante a gente ter um texto padrão, formal, com o número do processo, com o seu nome, explicando do que se trata. E sempre, antes de enviar a documentação, confirmar a identidade da pessoa, que são os 2 elementos essenciais aqui que a gente tem que enfatizar muito. Primeiro, identificação do destinatário. É a primeira coisa que tem que ser feita. Até porque a gente pode ter um processo sigiloso. Principalmente por isso. Seja criminal, seja de família. Sigilo é sigilo, né? Você não pode sair enviando a documentação para a pessoa, a não ser que a própria pessoa tenha informado o seu contato nos autos. Aí eu volto para a conversa inicial que eu tive. Se é o próprio autor que informou, se é o próprio réu que informou, eu presumo que é dele. Aí eu posso enviar, tá? Mas, em regra, quando a gente vai citar réu, a gente não tem essa certeza. A gente precisa confirmar primeiro. Eu já falo para os amigos que a gente tem um cardzinho aqui, que a gente já falou sobre essa questão do sigilo aí nos mandados. Então, quem quiser assistir mais, dá uma coladinha lá que tem informações muito boas. A gente tem umas formas de colocar uma isca, no bom sentido, não é uma armadilha, né? Mas é uma isca para deixar a pessoa preocupada com a situação e aí sim ela volta. Já eu conto um exemplo sobre isso para o Mauro finalizar o assunto dele. Isso, a identificação do réu, que vai depender do contexto ali, de como você vai fazer, e a confirmação de que a informação chegou até ele. São esses 2 elementos essenciais que tem que ter na comunicação por meio eletrônico. E você não precisa querer se amarrar na sua certidão para escrever todos os detalhes de como mandou, se usou isso, se usou aquilo, depois. Não precisa disso. Chegou. Eu enviei para a pessoa, via WhatsApp ou via e-mail, e ela confirmou o recebimento. Já está dito. Tá? Então você não precisa ali criar um texto elaborado para dizer uma coisa simples assim. Sobre a identificação do réu, voltando um pouco, porque isso por que a gente volta às vezes? É porque o assunto é polêmico. Né? Tem gente que faz de uma forma, tem gente que concorda, tem gente que discorda. Uma forma que, na nossa opinião, é eficiente para identificar o réu é, primeiro, se eu não tenho o telefone dele nos autos e terceiros me informam o telefone do cara, eu vou ligar. Eu vou me identificar e uma forma de saber se a coisa é verídica, por exemplo, eu falo o primeiro nome da pessoa. Eu gostaria de falar com o seu João. Ah, sou eu, seu João. Aqui, Daniel, oficial de justiça, aqui um exemplo, tá? Eu tenho uma informação para o senhor, mas é uma informação que eu não posso mandar para terceiros, ela é só para o senhor. Eu queria, seu João, fulano, ele mesmo complementa o nome dele. Uhum. E normalmente no mandado eu também tenho o CPF. Sim. O CPF do senhor aqui, 0000000, e eu paro. E ele intuitivamente complementa. É diferente de eu perguntar, informe o seu CPF para eu confirmar. Pode até ser golpe, isso tem que ter cuidado. A pessoa fica desconfiada. Então quando eu mostro para o cara que eu já sei o CPF dele e estou pedindo que ele complemente, é como você está cantando o CPF, você interrompe e ele já complementa. Entendi. Então, outra forma. O nome do seu pai está aqui. Seu fulano, ele dá o sobrenome. Então, sabe, são dicas sutis da pessoa chegar assim. O senhor me confirma o seu nome completo e o seu CPF? Se alguém pergunta isso para mim, eu não vou dizer. Eu não vou dizer. Eu não vou dizer. A não ser que a pessoa chegue lá e tenha outras técnicas para se identificar e eu ficar mais confortável de que se trata do oficial de justiça. Tem que ter muito tato isso. Na hora, primeiro você se identifica, eu tenho um processo aqui em Maceió, estado de Alagoas, vara de família, um processo criminal. Geralmente as pessoas já sabem que existe alguma coisa. Eu estou aqui para lhe passar a informação e a maioria aceita e concorda. Além disso que o Daniel falou, a gente recomenda que peça para a pessoa cópia de documento de identidade. Uma vez que ela já aceitou, já compreendeu, já recebeu a cópia do documento, pede para ela uma cópia do documento de identidade. E isso a gente ressalva mais em processos criminais, para fazer a citação. Lembra que eu falei lá no início que a lei do processo eletrônico diz que na citação criminal, em tese, não poderia ser feita, né, por meio Sim. eletrônico, mas por conta da excepcionalidade a gente faz, e aí a gente tem que ter um excesso de cautela. Qual é a situação ideal? Você identificar o réu e pedir que ele te envie o documento de identidade, preferencialmente com a sua fotografia. Sabe quando você vai fazer concurso público hoje, vai fazer a sua inscrição, que você tira uma foto com a identidade aqui do lado? A gente tem pedido isso e tem funcionado. A maioria das pessoas que está de boa fé envia. Isso é muito bom para garantir a segurança do processo criminal. Posso pedir isso em todos os casos? Posso. Muitas pessoas vão recusar. No criminal, as pessoas costumam concordar porque elas têm um receio
de sofrer algum tipo de penalidade. E se a pessoa suspeita, a gente volta à técnica de se apresentar e se identificar primeiro. Então, eu vou fazer uma videochamada, eu vou ligar para o senhor e vou me identificar. Óbvio que a gente se preocupa com a formalidade. Então, gente, nós somos oficiais de justiça, então lembre-se da formalidade de vestimenta, aparência, o texto, o vocabulário que você usa com a pessoa. Então, eu vou fazer uma chamada para alguém, a gente até fez uma simulação disso no outro vídeo, nós dois, né? Vou ligar para a pessoa, vou me identificar falando ali, vou puxar aqui minha identidade, olha, eu sou fulano e tal, estou com o documento para o senhor, só que eu preciso ter certeza que eu estou falando com a pessoa certa. Assim como eu me identifiquei, o senhor poderia se identificar também? A pessoa vai se desarmar um pouco mais. É certo o que ela vai fazer? Não é. Mas é uma forma de quebrar alguma objeção. Sim. Certa vez eu estava com uma ordem de afastamento, violência doméstica, e eu precisava intimar o réu. E eu liguei para o cara algumas vezes. Eu falei primeiro com a parte autora, que me deu o contato do réu, fica aí uma dica inclusive. Perguntei para ela como é que ele era, se ele era agressivo, se ele era um cara mais de boa, mais relaxado, sossegado. Ela me deu lá as informações que eu precisava, eu liguei pro cara. E ele não me atendia. Liguei uma vez, outra vez, eu lembro que era um mandado de plantão. E eu falei, eu vou tentar conversar com esse cara por WhatsApp, que eu já botei no computador aqui e eu vi que ele tá lá, tá online, só que eu não vou enviar um mandado para ele, não sei se é ele mesmo. E aí eu mandei um textozinho para ele. Boa tarde ou boa noite, eu acho que já era final de dia. Senhor fulano, meu nome é Daniel, eu sou oficial de justiça, eu estou com um documento para o senhor aqui de plantão, é uma ordem de afastamento da residência da sua esposa. Até aí eu não falei o nome dela, não falei de que se tratava, não falei mais de muita coisa nenhuma. Eu deixei o cara preocupado, nervoso, porque se isso chega para ele, se isso é verdade, ele vai ficar preocupado. Uhum. Então, assim que o senhor ler essa mensagem, me responde que eu ligo para o senhor, porque pode ser que se o senhor voltar para casa e ela denunciar, o juiz manda de prender. Será que isso cria uma agonia no cara? E eu ligava na hora. Ele me ligou na hora. Seu Daniel, me desculpe, eu estava vendo uma chamada do número que eu não conhecia. E aí eu não atendi. Então, nesses casos em que você tenta contato com a pessoa por telefone e ela não responde, verifica se ela está com o WhatsApp. Né? O que eu estou querendo colocar aqui? Cuidado com o mandado sigiloso. Não saia colocando as informações todas para a pessoa no WhatsApp. Pode ser que o telefone seja dela mesmo, pode ser que não seja. Tá? Até para a empresa. Já tive mandado de despejo. Despejo. Não tem nada a ver aqui com citação comunicação eletrônica, mas é só um exemplo. Eu tentei ligar para a parte, para o réu não me atendia. Liguei para ele num dia, no outro dia não me atendeu. O que eu fiz? Verifiquei o WhatsApp dele, vi lá que estava ativo. Me identifiquei, boa tarde, senhor fulano, olha, meu nome é Daniel, oficial de justiça, aquela coisa toda, né? Aquela formalidade toda. Eu estou com um documento aqui para o senhor, existe um processo de despejo. E não falei mais muita coisa. Processo de despejo. O cara está dizendo que é oficial de justiça. Informou meu nome todo. Realmente eu estou numa situação que eu já fui citado, já sei que existe um processo. Não é novidade aquilo. Se eu não der atenção agora, sei lá o que vai acontecer. Exato. Adivinha o que aconteceu? Ele me ligou na hora. Então assim, é uma dica que pode solucionar muitos problemas quando você não consegue o atendimento telefônico. Você coloca uma iscazinha, não é uma armadilha, é uma isca para deixar tirar a pessoa da zona de conforto e ela lhe dá atenção, porque está tentando falar com ela. Curiosidade, né? E isso, ela fica ansiosa, fica aflita. Um oficial de justiça me perguntando. Não é trote, porque ele falou meu nome inteiro e falou aqui ordem de despejo. Então, né, eu não sou maluco, eu sei de que se trata. Ou então falou aqui de ordem de afastamento. Eu já tive problema em casa com a minha esposa, por exemplo, ou meu marido, sei lá. Né, eu não sou ingênuo a esse ponto, eu preciso dar atenção aqui agora. Funciona. Eu acho que o Daniel resumiu muito bem como entrar em contato e como identificar a parte. Toda essa questão do dia a dia foi muito bem resumida agora. Mas tem uma novidade que também veio com a pandemia, com as comunicações eletrônicas, que são as audiências por videoconferência, em que também cabe ao oficial de justiça um posicionamento diferente. Por quê? O que eu estou falando? A gente precisa indagar a pessoa intimada, que vai participar da audiência por videochamada, se ela tem condições de participar, se ela tem acesso à internet, qual é o número de telefone dela, para no dia da videochamada poderem manter o contato com essa pessoa, enviar link, se ela tem acesso a um dispositivo eletrônico, smartphone, computador, para poder participar. Em resumo, a ideia é saber se a pessoa tem condições de participar da videochamada. Isso foi regulamentado pelo CNJ. Primeiro isso começou a ser feito pelos juízos,
os mandados vinham com essa observação: deverá o oficial de justiça indagar a pessoa se ela tem telefone, se ela tem e-mail, se ela, enfim, essas questões. E aí o CNJ veio através da resolução número 329 de 2020, dizendo que a secretaria encarregada da intimação, nesse caso o oficial, deve fazer esses questionamentos e fazer constar na certidão, justamente para a secretaria saber se a pessoa intimada vai ter como participar ou não. A gente sabe que muita gente não tem acesso à tecnologia, né? Não tem nem às vezes um aparelho eletrônico. Quase todo mundo tem, mas muitas pessoas não têm. E isso resolve a dúvida quanto a poder participar ou não. E além disso, aqui no estado de Alagoas, na prática, alguns juízos vêm perguntando à pessoa se ela quer ou não quer dar a opção. Não é isso, Daniel? Pergunta se você quer fazer a audiência presencial ou fazer a audiência de forma virtual. E muita gente quer fazer presencial. As pessoas não têm intimidade com a tecnologia e acham ruim, acham difícil e querem ir para o presencial. A opinião é meio assim, ó. Vixe, esse assunto aqui é sério, esse aqui eu tenho que estar lá para falar com o doutor, para ver o que está acontecendo. Na cabeça das pessoas é assim, assunto muito sério, eu tenho que me dirigir ao local e tratar de forma presencial. E aí o oficial de justiça pode intervir mais uma vez. Intervir no bom sentido. Gente, nós estamos numa pandemia. Incentivar, né? Incentivar. Nós estamos aqui, o judiciário está trazendo condições para que os jurisdicionados nem precisem sequer sair da sua casa. Então, cabe ao oficial de justiça em diligência ou então na comunicação eletrônica. Mas o senhor não precisa ir até lá. O senhor não precisa pegar o seu carro, pegar o seu Uber, pegar o seu ônibus. O senhor não precisa chegar até o endereço e ficar esperando lá, às vezes, alguns minutos, às vezes 1 hora, às vezes tem atraso. Né? O senhor não precisa sentir esse desconforto. O senhor pode ficar na sua casa. Às vezes nem tem audiência também. Às vezes a audiência é cancelada. Pois é. E como o juízo dá essa opção, cabe ao oficial incentivar que a parte se sinta confortável de aceitar a audiência eletrônica. Porque a maioria, quando diz não, é porque ela não está confortável com isso. Ela não acredita que a coisa vai funcionar, ou então não tem familiaridade com o sistema. Então, olha como é simples. É só um link que a pessoa vai te mandar e você aceita. Simples assim. Então, por isso que é importante também o próprio oficial de justiça estar familiarizado com o sistema de videoconferência, para poder orientar as pessoas na hora. Poder falar, olha, vai ser feito dessa forma. Vão te enviar um link, vão te telefonar, e aí cada local está fazendo de um jeito. Você já ensina a pessoa a participar da audiência no ato da intimação. Aquela coisa não é minha função é só intimar. Não, a gente pode colaborar também, tanto para a efetividade do processo, para o conforto da pessoa e também para a questão de saúde pública, que é muito melhor a pessoa fazer audiência na sua residência. Aí eu já faço até uma pergunta para ambos, quem se sentir mais confortável em responder, responda. A diferença, você fez a comunicação presencial e você fez a comunicação de forma online, né, digamos assim, de forma em e-mails eletrônicos, melhor dizendo. Como é que eu faço a coleta da assinatura da pessoa em ambas as formas? Eu vou, eu pego, não pego, Boa. E aí? Boa. Na forma eletrônica, você não tem como coletar a assinatura presencial da pessoa, É obviamente, a confirmação, né? do recebimento, né? Que é a confirmação do recebimento. Então, cuidados, finalizando aqui, respondendo a sua pergunta em 2 etapas. Primeiro, no meio eletrônico, qual que é o nosso cuidado? É a nossa certidão. Como que eu entrei em contato com a pessoa? Como que eu identifiquei a pessoa? Confirmei que era ela mesma. Baseado em que nós fizemos esse procedimento de e-mail por forma eletrônica, a resolução 354 CNJ. É interessante a gente colocar na certidão até com uma notazinha de rodapé. Procedi conforme a resolução 354/2020 CNJ. Notinha de rodapé. Para a pessoa que não tem conhecimento dessa resolução, dá uma olhadinha lá. Ou para a pessoa, para a parte, no futuro, depois que isso se desconstituir, porque a gente falou aqui algumas vezes, né? É uma resolução temporária. Né? Para alguém no futuro perceber que hoje nós procedemos dessa forma, onde era válido. Enfim, e certificar qual é a forma que a gente verificou que se trata da pessoa, verificar ou certificar qual a forma que a gente verificou que a pessoa recebeu o documento e colocar isso na certidão. Parece muita informação, e de fato são cuidados que a gente precisa ter, mas nós vamos deixar aqui um modelinho de uma certidão, uma sugestão de modelo dessa certidão, para que os colegas oficiais tomem por base o modelo que a gente usa aqui em Alagoas, para se inspirar ou aprimorar, ou até dizer para a gente que existe um modelo melhor, enfim, uma ideia melhor,
Então, para você baixar, é simples, tem um linkzinho aqui na descrição do vídeo que manda lá para o nosso site, e lá tem uma área de downloads, onde vocês podem baixar essa certidão, esse modelo, esse exemplo de certidão para comunicações eletrônicas. Beleza a primeira parte? Beleza. Posso responder a segunda? Manda aí. Em relação à colheita da assinatura, isso é algo que já vem sendo deixado para trás. Já existem locais onde a assinatura é desnecessária, porque é uma mera formalidade. E o oficial de justiça tem fé pública para poder dizer que identificou a pessoa e poder realizar o ato processual. Então, da mesma forma que na comunicação eletrônica hoje, que é super comum, não existe o recebimento através de assinatura, presencialmente isso está sendo superado. E como é que a gente faz durante a pandemia? É importante a gente usar o argumento de saúde pública e evitar entrar em contato direto com as partes. A gente está usando EPI, está usando máscara, usa viseira, às vezes luva, álcool em gel. De nada adianta eu fazer tudo isso e entregar uma caneta e um papel que alguém vai pegar e vai me devolver. Então a solução ideal é a gente deixar de colher a assinatura e dizer que deixou de colher por conta da pandemia. Não tem nada de errado nisso. Por conta das recomendações da Organização Mundial de Saúde, você procede dessa forma e não custa nada justificar, colocar um argumento. Simples assim. Exato. Inclusive, esse procedimento ele já é meio consagrado na justiça trabalhista. Muitos colegas nos comentários, em rede social, já falam pra gente que mesmo antes da pandemia eles já nem fazem mais isso. Entreguei para a pessoa que recebeu, etc, etc, dou fé. Então a justiça trabalhista já usa muito dessa forma. A justiça estadual, a gente não pode falar por todas, né? Mas aqui na nossa região o pessoal é muito formal. Ah, mas lá no CPC está dizendo que a pessoa tem que assinar. Tudo bem, mas a gente está evoluindo um pouco. A gente não está descumprindo o CPC. Eu estou colocando aqui uma questão de saúde pública, colocando a minha fé pública e todos os argumentos, e estou informando aqui que a comunicação foi feita. Então a gente acha que é uma coisa simples e tem argumento, tem base legal muito palpável, muito razoável. Isso ainda traz mais uma vantagem, Cleiton. Quando a gente deixa de colher assinatura, eu deixo de digitalizar o documento. Porque hoje tudo é eletrônico. Eu imprimo o mandado para fazer a diligência, às vezes, no local. Tem locais que já usam tablet, inclusive. E eu não preciso gerar um documento a mais no processo, eu não preciso digitalizar um documento a mais. A minha certidão ela é feita de forma eletrônica, já vai direto. Então, além disso, eu tenho uma diminuição de atos processuais, que quando eu pego em volume, por exemplo, eu tenho aqui 100 mandados para devolver, eu vou deixar de digitalizar 100 documentos desnecessários. Isso vai adiantar o andamento do processo. Então vamos aproveitar o momento para fazer as nossas perguntas do Instagram, né? Os colegas oficiais mandaram aqui algumas perguntas, eu já vou mandar para vocês aqui. Vamos lá, aquele ping-pong rápido em relação às nossas perguntas. Vamos nessa. Vamos lá. Citação em TCO, pode? Pode. Maravilha. Pode assim. Citação TCO é processo criminal. Pode, é um processo mais sério. Tomem mais cuidado nos procedimentos, identificar o réu e comprovar a forma que ele recebeu, inclusive enviar os documentos que devem ser enviados para o réu. Maravilha. Horários. Quais são os horários para fazer essa realização? Segundo a lei, artigo 212 do Código de Processo Civil, qualquer dia e qualquer hora. Porém, a gente recomenda que isso seja feito dentro de horário comercial, dentro do horário permitido para os atos processuais em geral, que seria das 6 da manhã às 20 horas. Por quê? Porque ninguém quer receber cobrança, ninguém quer receber ligação final de semana, fora de horário. O código permite? Permite. Por quê? Para facilitar o ato processual. Mas nesse caso, eu não preciso encontrar as pessoas em casa, eu não preciso encontrá-las no trabalho, então não justifica eu ir no domingo, eu ir no sábado, eu ir de noite. A gente tenta dentro do horário, se não conseguir, tudo bem, aí a gente tenta fora do horário. Aqui em Alagoas existe uma regulamentação local de que comunicações por WhatsApp, e isso é antes de pandemia, então citação e intimação por WhatsApp, deve ser feita no horário de funcionamento do fórum, o que já reflete esse entendimento nosso. Então poder? Pode, mas evitem fazer. Maravilha. Bom senso, né? Bom senso. Se eu posso mandar um WhatsApp e fazer uma ligação a qualquer hora, eu vou fazer preferencialmente dentro do horário comercial. Que é natural você receber uma ligação ou uma mensagem dentro do horário comercial. Maravilha. Usar o celular pessoal, pode? Pode e deve, a não ser que você espere que a sua instituição lhe entregue um celular institucional. Isso não vai acontecer. Acontece com o pessoal na secretaria. Normalmente o pessoal da secretaria tem um telefone para aquele juízo.
Mas para oficial de justiça, a instituição não vai entregar. O que é recomendado? Oficial, compre o segundo chip. É recomendado, compre o segundo chip e use ele de forma institucional. Então vamos para mais uma aqui. Como confirma o recebimento da documentação? De qualquer maneira. Pode ser uma confirmação verbal por telefone, pode ser aquele segundo tique do WhatsApp que fica verde. O azulzinho. O azulzinho, o azulzinho. Pode ser um recebido no e-mail. O importante é que você tenha confirmado a identidade. E confirmando depois o recebimento por qualquer meio possível. Perfeito. E mais uma aqui. E as medidas protetivas? Deve ser feita somente presencial ou pode ser feita via modo eletrônico? Todo e qualquer ato deve ser feito por meio eletrônico quando possível. O caso de medida protetiva se trata de medida de urgência, foi definido pelo CNJ na resolução 346 de 2020. Diz expressamente que o oficial de justiça tem um prazo de 24 horas para cumprir esses mandados. Então, são medidas urgentes que, se não puderem ser cumpridas de maneira virtual, precisam ser cumpridas presencialmente. E sobre medidas protetivas, gente, aquele velho cardzinho aqui, tá? Existe um vídeo em que a gente bate um papo só sobre o tema de medidas protetivas. E com essa última pergunta, a gente finaliza as perguntas dos amigos oficiais que mandaram pra gente pelo Instagram. Inclusive, mandem sempre mais perguntas, que a gente sempre coloca lá no Instagram, pedindo perguntas, pedindo opiniões de vocês, para que a gente possa responder nos próximos vídeos. E eu pergunto para vocês, o que a gente pode ver e o que a gente pode responder para os amigos, um resumão sobre esse assunto aí. Então, beleza, resumão prático do nosso procedimento sobre comunicação eletrônica. Recebi um mandado, agora o que eu faço? Primeira coisa, preocupe-se com a vigência da regulamentação nacional, regulamentação local, para ver se aquilo está válido e você aplicar no seu procedimento. Isso. Tenta sempre fazer o contato eletrônico de forma prioritária. Se você não tiver no mandado, procura nos autos, faz uma pesquisa rápida no Google para poder, antes de fazer a diligência presencial, tentar o meio eletrônico. Isso, e aí também é a forma de você se identificar para a pessoa e de você confirmar a identificação da pessoa para você. Né? Postura, se o cara tiver dúvida, faz uma videochamada, faz uma conferência, se apresenta seu documento, boa roupa, boa linguagem. Depois disso, você convida a pessoa a fazer a mesma coisa para você ter certeza que você está falando com o cara certo. Isso, e muito cuidado na hora da comunicação eletrônica, porque é uma comunicação muito frágil. É diferente do presencial, então você tem que falar da forma correta, você tem que se apresentar da forma correta para convencer o destinatário a participar daquele ato. Porque se você deixar ele na defensiva, você pode ter dificuldade. E sobre as citações criminais, aí a gente tem que ser um pouco mais zeloso, porque o momento demanda um pouco mais disso. Então, um pouco mais ainda de cuidado na identificação da pessoa. Lembre-se que você tem que enviar os documentos, o mandado e seus anexos para a pessoa e confirmar a forma que ele recebeu. Sempre peça, sempre que possível, peça a identidade do réu, peça a fotografia atual do réu para você juntar no processo com a sua certidão. Com isso, dificilmente você vai ter um problema de nulidade. Sobre horário, a gente tem os artigo 212 lá do CPC, mas lembrem-se, a gente está num processo eletrônico e é muito justo a gente usar o bom senso. Não procure o cara, mesmo que o CPC permita intimação e citação qualquer dia, qualquer hora, cara, você está no meio eletrônico. Então liga para o cara no momento, no horário comercial, porque fora isso, ele pode até bloquear você. Pode achar até que é marketing, meio marketing, e ele bloquear. Então ligue nos horários convenientes. E se for uma intimação para audiência, tem que se lembrar de perguntar para a pessoa se ela tem smartphone, se tem acesso à internet, tem condições de participar da audiência por videochamada e o número do telefone dela, porque isso é uma exigência do CNJ. E depois de tudo isso, para finalizar essa ideia, faça a sua certidão com os elementos que precisam estar na sua certidão. Lembre-se de colocar a notinha de rodapé, coloca lá a ferramenta, a resolução do CNJ que permite você fazer isso. Como você identificou a pessoa, como que você sabe que ele recebeu os documentos que você enviou para ele. Tá? Se você quiser um modelo dessa certidão, está aqui na descrição do vídeo, entra lá no nosso site que você pode baixar uma sugestão dessa certidão para você usar aí no seu trabalho e com os colegas de vocês. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e possam comentar com a gente, mandar para os colegas e fiquem espertos que virão próximos assuntos para que a gente possa debater ainda mais. Um abraço para todo mundo e até mais. Um exemplo claro disso de novo, fevereiro de 2011. 2011 foi massa. 2011. Acabou com 1, né? Voltou 10 anos aí. Yeah.
Tá tomando café? Quer reposição? Luana, Ok. peraí. Peraí, Luana. E as medidas protetivas, como funciona? É o que tem aqui. Um resumão sobre esse assunto aí. Tá, Um abraço para todo mundo e até mais. Expulsou a gente mesmo, né?